Vamos para Brasília, gente? Jorge Misael, 10 horas e 17 minutos. Bom dia para você. O Jorge vai trazer as notícias para a gente do novo ensino médio. O deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, finalizou neste domingo o relatório sobre o projeto de lei que altera a estrutura curricular do novo ensino médio. Atenção, o documento prevê que, de um total de 3 mil horas ao longo dos 3 anos da etapa, 2.100 sejam destinadas à chamada parte comum, como português e matemática. A restante ficaria para os chamados itinerários formativos, previstos na reforma idealizada no governo Temer, no qual Mendonça Filho era justamente o ministro da Educação. Nesses itinerários, estudantes tinham até aulas sobre como fazer brigadeiro, né, Misael? Bom dia. Bom dia, Vivian, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que nos acompanham. Esse é um daqueles casos emblemáticos do nosso Brasil, especialmente quando a sociedade civil organizada, os sindicatos, os estudantes, as empresas, as ONGs, as OCIPs, não são convidadas a participar do processo de formatação de uma política pública. Lá ainda, durante o governo Temer, editou a medida provisória que virou lei, a Lei 13.415, alterando todo o sistema do ensino médio que estava instituído desde 1971. Ou seja, ele reestruturou tudo isso, sob, obviamente, conduta e com participação agora do agora deputado Mendonça, mas foi toda uma reestruturação do que se entende sobre o ensino médio. Contudo, com a não participação dos professores, com a não participação dos estudantes, obviamente que essa lei poderia sair de uma forma bastante estranha. E foi isso que aconteceu. A lei colocou um período de transição viva de 2 anos, ou seja, até 2024, todas as alterações dessa novo ensino médio deveriam estar sendo implementadas, mas o que a gente vê é, chegando próximo desse prazo, nem um quantitativo relevante de 10% dessa implementação conseguiu ser trazida à realidade, especialmente porque ele reconfigura toda a forma de atuação e de ensino, tirando aquele ensino vinculado diretamente a matérias específicas, como português, matemática, ciências de forma geral, e colocando isso em bloco temático. Então, toda a parte de linguagem ficará embaixo de um eixo chamado linguagem. Toda a questão de cálculos, química, física, ficaria embaixo de matemática. E toda a questão de ciências naturais, como biologia, por exemplo, ficaria embaixo de um outro bloco temático. Ou seja, deixa de olhar exclusivamente para cada matéria e passa a olhar esse bloco temático. Ao você fazer isso, você cria uma dificuldade adicional, Rodrigo. Por quê? Porque os estudantes estão agora em uma forma de ensino por meio da matéria, e eles vão ser avaliados dali a pouco no Enem, no ProUni e no vestibular, com base nesses blocos temáticos. Ou seja, a forma de ensino está descasada de como o aluno vai ser avaliado. E ainda tem um adicional, porque ao criar esses itinerários formativos, ele induz a escola a fornecer todas as possibilidades que o estudante pode ter interesse. Desde ensinar brigadeiro, até artes cênicas, até robótica ou qualquer outra coisa que o estudante sinta-se atraído, 40% do ensino teria que ser sob escolha do estudante. Então, a escola fica nessa obrigação, e vamos falar de um Brasil, meus amigos, em que boa parte das escolas não tem sequer banheiro. Eu não estou falando de laboratório, não estou falando de Wi-Fi, não estou falando de computadores. Boa parte das escolas do Brasil, Rodrigo, não tem banheiro. E você ainda colocar um peso adicional para que elas ofertem essas matérias dos itinerários formativos não faz o menor sentido. Então é um debate complexo, como eu disse, foi alterado sem conversar com todos os envolvidos e agora o parlamento vai se debruçar para tentar buscar alternativas a isso que foi colocado. Fato é que não tem condição de ser implementado da forma que está, e no início do governo, vários grupos organizados demandaram ao presidente da República um tal de revogaço, ou seja, revoga toda a lei, mas como eu disse para vocês, existem pontos importantes, como, por exemplo, aumentar a carga horária do estudante ao longo do ano letivo. No modelo anterior, colocava 800 horas ali para todo o cumprimento de um ano letivo. Agora está colocando 1.000, ou seja, está ampliando. Mas como que isso vai ser dividido? Como é que as escolas vão poder se adaptar? Tudo isso não foi conversado e agora vem um novo projeto de lei na Câmara para tentar diminuir esse atrito que poderia ter sido trabalhado lá atrás. Mas é um debate super importante, o projeto está em regime de urgência e vai começar a ser discutido e votado aqui já nas próximas horas. Não digo denúncias, né, mas muitos alertas de como é forte o lobby de fundações privadas relacionadas à educação, que nos últimos anos avançaram bastante no Brasil. Geralmente financiadas por grandes empresários, por gente ligada ao mercado,
e que tem a ideia de que precisamos formar mão de obra para as empresas brasileiras. Não é formar o cidadão, é formar mão de obra. Sabe o Milei? Capital humano. Você olha para as pessoas como capital humano. Né? É fator de produção, não é o cidadão com uma ideia crítica. Esses itinerários, em tese, né, que aliás, é um tema super complexo. Eu tenho filho em idade escolar, a gente tenta entender esses itinerários, né, Vivian? Eu imagino que você também. Sim. E mudou. O que é ruim são muitas mudanças. As crianças, os adolescentes, os jovens sofrem com isso, porque sai daquele modelo antigo, vai para os itinerários. Algumas escolas com mais estrutura, particulares ou públicas, numa cidade como São Paulo, conseguem se adaptar. Mas é o que o Misael falou, pelo Brasil afora, não deu tempo ainda de se adaptar à proposta que vem da época do Temer. Aí agora já tem a revisão. Precisa ter continuidade, minha gente, senão não funciona. Então, cria um distanciamento muito maior entre os alunos, né, do ensino privado e do ensino público. Sim. Isso aumenta ainda mais a distância, que já é uma distância de 3 anos, né? É verdade, Vivian, porque... E se somado... Fala, Misael, desculpa. Fale você que você está acompanhando mais o tempo. Não, só para colocar que isso tem um adicional, Rodrigo. Os estudantes que estão agora cumprindo o ensino médio, eles já foram prejudicados pela própria pandemia. Claro. E aí você teve uma primeira transição, indicando para esses itinerários formativos, por esses blocos temáticos, e agora no meio dessa transição, quando eles já estão se preparando para o vestibular, Enem, ProUni, você altera novamente, porque você não pensou lá atrás, você precisaria colocar uma transição entre os modelos. Sim. Seria necessário colocar uma transição de 5, 10 anos, 15 anos, a depender da conversa que tivesse com os estudantes, com as escolas, públicos, particular. Tem condição de se colocar isso agora? Como é que vai ser feita a avaliação no final? Então, assim, faltou dialogar, faltou a sociedade civil organizada ter sido convidada a conversar com o governo. Temer foi muito fechado em todas as suas decisões, então faltou esse diálogo. E quanto pior for o diálogo, quanto mais fechado for o governo, mais chance tem de erro. Ele errou ao implementar uma política pública sem conversar com os principais impactados. Ele não conversou com os estudantes, não conversou com as escolas, não conversou com os professores, não conversou com as redes de ensino e está aí o problema agora, gigantesco, impactando centenas de milhares de alunos e professores. É mais um passivo do golpe de 2016. Por que o Temer fez isso? Porque naquele momento derrubamos a Dilma, vamos limpar a área, vamos trazer todas as ideias do setor privado, dos neoliberais, botar tudo em prática ao mesmo tempo. Lembra? Mudaram a política do preço de petróleo, essa questão da educação, todos os lobbies privados tomaram conta do governo e falaram, agora é a nossa vez. No Brasil, a tradição, e eu cito aqui até a época do Fernando Henrique, a tradição era de construir consensos, políticas de Estado e não políticas de governo. Na educação funcionou assim. Eu me lembro do ministro Paulo Renato, que foi o ministro que conseguiu universalizar a educação no Brasil. Olha, Vivian, só na época do Fernando Henrique é que o Brasil botou todas as crianças na escola. E mesmo assim sem a qualidade que nós gostaríamos de ver. Então tem que ser política de Estado. O que eu estou dizendo é que do Fernando Henrique para o Lula, para a Dilma, houve algumas mudanças, mas seguindo uma lógica, o sistema educacional não pode ficar indo para lá e para cá conforme muda o governo. Senão as crianças sofrem, os adolescentes sofrem e os resultados vão vir lá na frente. E não pode ser lobby, não pode estar sequestrado por interesse privado, como parece que em parte foi esse projeto que agora está sendo revisto da época do Temer e do Mendoncinha, né, que era o ministro da Educação do Temer, como explicou aqui o nosso Misael. É isso, Vivian.